Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série de validação de exploits que são publicados no exploitdb.com. Nesse vídeo vamos ver um código que explora um RCE, um Remote Code Execution, numa aplicação web chamada Storage Management System. Se você está gostando dessa série, deixe seu like e um comentário sobre o que achou do vídeo. Vamos lá! Bem-vindo de volta, pessoal. Então eu estou aqui com o software rodando, Storage Unity Rental Management System, um nome grande, mas logo na página de abertura o que vem aqui é a autenticação, só o login. Essa daqui é a página do Exploit Database, onde você pode ver que não é um exploit verificado, então está bem dentro do nosso programa. Porém, o mais legal aqui, o que eu quero mostrar, é no código. O que está explorando, o que na verdade está acontecendo nos bastidores aqui do código-fonte. Para preparar o ambiente aqui, eu já fiz o download do fonte, tá? E o que é interessante? Bom, como vocês já devem ter percebido nos vídeos, a gente sempre tenta mostrar o código, sempre tenta apresentar como é importante ler fonte do exploit antes de executar ele. Não só para conhecimento, mas também para saber o que está acontecendo, qual é a vulnerabilidade que está sendo explorada. Aqui o autor ele explorou algumas vulnerabilidades para conseguir esse Remote Code Execution. Vamos só seguir aqui o exploit. No começo aqui então ele pega as variáveis de entrada, prepara um shellcode, e um pouquinho mais para baixo aqui, olha só, página de login, ele executa um SQL injection para fazer um bypass na página de autenticação. Então aqui já é a nossa primeira vulnerabilidade que ele está explorando nesse exploit. Um pouquinho mais para baixo, a gente pode ver que provavelmente ele pegou uma seção de administrador e está fazendo aqui, ele está fazendo então enviando um código arbitrário, está enviando a shellcode, está enviando aqui uma página .php, ó, um arquivo .php, e mais para o finalzinho aqui ele executa o PHP. À primeira vista não parece ter nada errado aqui com esse exploit, então vamos fazer uma primeira execução e ver se nós temos sorte. Eu tenho dois terminais, o terminal de baixo eu vou rodar o Netcat, vou ficar esperando aqui a shell reversa, e aqui em cima então eu vou executar o exploit. O exploit então ele pede como primeiro argumento qual é o site, o segundo qual é o IP da minha máquina, e o terceiro qual porta que eu vou conectar. Lembre-se, tem que ser a mesma porta que está escutando aqui no Netcat. Vamos fazer a primeira execução. Já conseguiu enviar a shell e, bom, aconteceu algum problema aqui. Ele conectou no Netcat e já saiu logo depois. Isso pode ser algum problema relacionado então ao shellcode, que muito provavelmente nesses descriptors que estão aqui. Temos duas opções sempre. Primeiro é consertar o que não está certo nesse código. O segundo, que vai ser a minha preferência, eu vou colocar o meu shellcode aqui diferente, tá? Ok, tem uma quebra de linha aqui, pequena. Tá certinho. Vamos só salvar e executar novamente. Antes de executar, abrir o Netcat na mesma porta, não tem problema. Vou executar o mesmo código. Ok, a shell está fazendo upload, parece que ele conseguiu. E abriu a shell reversa.
aqui você já pode ver que eu estou no servidor. O servidor é uma máquina virtual, no caso uma máquina virtual paralela que está rodando aqui no meu ambiente, mas você pode ver aqui mudando esse Brick Virtual Machine, ou seja, estamos dentro do servidor. Legal, pessoal, espero que vocês gostaram desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e deixe aqui no seu comentário se vocês têm alguma dúvida, algum pedido especial e vamos nessa. Até mais. Tchau, tchau.